Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais um resumo do ano passado, de 2020. Hoje então, fechando, começando agora o quarto bimestre, que foi bem curtinho referente a conteúdos, tá? Então a gente vai entrar hoje em Past Continuous, tá? O que é Past Continuous? É o passado contínuo. Vocês chegaram a aprender antes disso o Present Continuous, ou seja, o presente contínuo. O que seria isso? É o gerúndio nosso no português. Por exemplo, eu estou ensinando. Eu estou fazendo isso nesse momento, agora, presente contínuo. Eu estou ensinando. Como ficaria no inglês? I am, né? O verbo to be am, teaching. Então, eu peguei o teach, verbo ensinar, e acrescentei ing no seu final. I am teaching. Eu estou ensinando. Ok. O que ele quer ensinar aqui é botar isso no passado. Eu estava ensinando, não estou mais. Eu estava fazendo aquilo atrás, no passado. Então, como ficaria isso no inglês? Então, a gente vai aprender isso, tá? O que vai flexionar aí para colocar no passado? O verbo to be, tá? Então, o verbo principal a gente vai continuar colocando ali na frase, acrescentando o ing até aí ok, tá? Porque eu estou dando ideia de gerúndio, continuidade, só que eu preciso colocar isso no passado. Então, vamos lá. A gente tem aqui o verbo to be, use verb be in the past. Então, a gente tem que usar o verbo to be no passado. Qual que é o passado do verbo to be? Was ou were, tá? Então, eu vou colocar was e were, o sujeito vai vir antes, né? Numa afirmação, numa negação, vai começar com o sujeito. Depois vem o verbo to be no passado, was ou were, depende do sujeito que você vai estar falando, mais o verbo principal da frase acrescido de ing, como nesse exemplo que eu acabei de passar para vocês. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, olha. Na forma afirmativa, eu tenho aqui, ó, you were studying math yesterday. Então, você estava estudando, do verbo study, acrescido de ing, matemática ontem. You were studying math yesterday, ok? Então, eu coloquei no lugar de are, do verbo to be you are, eu botei o passado de are, que é o were. You were, você estava, tá? Agora a negação. He, preciso negar, olha, eu juntei was, verbo to be passado de he is, lembra? Então, he was not. Eu posso falar he was not, tá certo? Ou eu posso abreviar isso, he wasn't, tá? He wasn't cooking, verbo cook, cozinhar, com acrescido de ing. He wasn't cooking chicken, ok? Interrogative form, forma interrogativa. Isso aí é de praxe, galera. Se eu tenho verbo to be no passado, no presente, na minha frase, eu vou flexionar ele. Então, eu vou jogar ele lá para frente da minha frase, para poder fazer uma pergunta, tá? Se fosse no presente com o they, que é eles ou elas, seria are they going, certo? Mas como está no passado, were they going to the beach last Friday together? Ok? Então, eu estou perguntando alguma coisa. Eles foram para a praia sexta-feira passada juntos? Tá? Eles foram para a praia juntos. Então, were they going to the beach last Friday together? Deu para entender, pessoal? Aqui embaixo, eu fiz o seguinte. Eu peguei todos os sujeitos para vocês poderem ver e relembrar quem usa was, quem usa were. Então, eu tenho aqui, ó, I, you, he, she, it, we, you e they. Aqui eu tenho o verbo to be no presente. I am, tá? O verbo to be, qual é a tradução dele, professora? Ser ou estar. Eu sou, eu estou, você, tá? Você está e assim por diante. Então, I am, verbo to be no presente. You are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Então, aqui do lado do verbo to be no presente, eu coloquei aqui, ó, was e were. Então, vamos analisar, olha.
I am, passado de am, was. I was. You were. He was. She was. It was. We were. You were. They were. Ok? Resumindo, todos os sujeitos que têm esse are, tá vendo aqui, ó? Are, todos eles vão ser o passado de were. E os demais, was, tá? Então, como ficaria a formação para fazer o past continuous? I was jumping. Então, do verbo jump, pular, eu estou falando que eu estava pulando. I was jumping. Acrescentei ing no seu final. You were listening. Você estava ouvindo, escutando. Então, aqui, ó. You were listen, do verbo escutar, acrescentei ing, listening. He was working. She was dancing. Presta atenção, tem uma exceção aí, olha. Verbos terminados com a letra E, a gente vai retirar o E e vai colocar ing. Dance, love, like, todos eles terminam com a letra E. Quando eu quero acrescentar ing, o E vai sair. Então, aqui, ó. She was dancing. Ela estava dançando, tá? It was studying. We were going. You were doing. They were getting. Getting, verbo get. CVC. Lembra? Consoante, vogal, consoante. Quando eu tenho um verbo CVC, eu vou dobrar a última consoante e acrescentar ing. They were getting. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Para fechar o quarto bimestre, a gente tem aqui os connectors, que são os conectores, tá? É bem facinho também. Então, vamos lá. Eu tenho os conectores and, que traduzindo ele é o e, tá? Vamos supor, Júlia e eu, tá? Então, esse and, use to add another idea or example. Então, a gente usa ele para adicionar uma outra ideia, um outro exemplo, tá? Eu comprei balas e chiclete, tá? Nós temos o so. So, a tradução dele é então. Então, use to indicate purpose or consequence. Então, para indicar alguma consequência, um propósito, tá? Eu vou estudar agora, então faça silêncio, por exemplo, tá? Nós temos também o conector but, que é o mas, M-A-S, sem o i de mais adicionar, mas, tá? Está frio, mas o meu quarto está quentinho, tá? Então, esse mas, ideia but em inglês, tá? E nós temos um conector também que é o because, que a tradução dele é porque. Use to present a cause or reason, tá? Eu estou fazendo isso porque você me pediu. É aquele porquê que a gente usa no meio da frase, tá? Esse because, porque, a gente usa no meio da frase, tá? Então, eu botei alguns exemplos aqui, olha, em inglês. Tony and I are going to the mall. Então, Tony e eu estamos indo ao shopping. Tomorrow, I am going to have a test. So, I needed to study today. Então, amanhã, tomorrow, eu terei um teste. Então, so, preciso estudar hoje, tá? Embaixo, olha. My father doesn't like dance, but he sings very well. O meu pai não gosta de dançar, mas ele canta muito bem. He sings very well, ok? E para fechar, nós temos mais um conteúdo depois desse, tá? Só mais umzinho. E para fechar o conector, nós temos, olha, I am going to the market because finished everything in my home. Então, eu estou indo ao mercado porque acabou tudo na minha casa, ok? Beleza, pessoal? Então, é bem tranquilo os conectores. Agora, para fechar, agora sim a gente vai finalizar. A gente vai relembrar o simple past e o past continuous juntos numa mesma frase.
Então, vocês aprenderam o simple past e já revisaram hoje o past continuous, tá? Só que eles aparecem, às vezes, na mesma frase, na mesma sentença. Então, uma curta ação descrita pelo simple past geralmente interrompe uma situação longa descrita pelo past continuous. Então, por exemplo, vou falar um exemplo em português. Eu estava estudando, tá? Olha aí o contínuo. Eu estava estudando enquanto a minha mãe preparou o jantar. Então, olha só. Eu estava estudando dá a ideia de continuidade no passado. Past continuous, certo? I was studying. Enquanto, while, minha mãe fez o jantar. Fez, passado simples, foi algo feito, acabado. Então, she did the dinner, ela fez o jantar. Então, eu tenho de um lado na frase o past continuous, do outro o simple past. Então, a gente vai usar sempre no meio da frase, na hora de fazer essa transição de um passado para o outro, a gente vai usar when ou while. Qual é a tradução de when? Quando. Qual é a tradução de while? Enquanto. Então, a gente usa when e while para conectar duas frases e mostrar alguma coisa em progresso, past continuous, e uma ação curta que interrompe a outra, que é o simple past. Então, aqui embaixo eu tenho dois exemplos, olha. Aqui, olha, primeiro exemplo. Junior was playing soccer, tá? Ele estava jogando futebol. Quando, when, he stepped on the ball. Só um minutinho, pessoal. Desculpa, pessoal, gravar em casa tem esses problemas, né? Quem tem filho pequeno. Então, vamos lá. Então, aqui, olha, vocês entenderam? No início dessa frase, eu tenho um past continuous. E aqui eu tenho um passado simples. Olha, stepped está no passado. Então, olha, enquanto, olha lá, Junior was playing, ele estava jogando futebol. Quando, when, geralmente quando vier past continuous primeiro, anota isso. Quando vier past continuous primeiro, a gente vai usar o quando, tá? E depois vai fechar com o simple past, beleza? Agora aqui outro exemplo. Micaela está ao contrário. Entered, entrou, foi algo passado, concluído na sala de aula. While, enquanto, her teacher was checking the homework, tá? Então, a Micaela agora está ao contrário. O passado simples. Então, primeiro veio o simple past aqui. Geralmente, quando vem o simple past primeiro na frase, a gente vai colocar while de enquanto para depois entrar o past continuous, tá bom? Esse aqui, vocês vão fazer bastante exercício, então vai entrar na cabecinha de vocês. É um pouquinho chatinho de aprender, mas se você anotar essas dicas que eu passei, revisar e revisar, vai ficar fácil. O que não pode é você aprender, escrever tudo e deixar de lado, tá? Você tem que estudar o inglês, até por não ser a nossa língua materna. Então, a gente tem que relembrar para não cair no esquecimento. Tá bom, gente? Um beijinho grande, fiquem com Deus e tchau, tchau!